Boa tarde, galera. Estamos começando mais uma live do Teoria Central e hoje vamos falar um pouquinho sobre movimentos sociais e sua importância política. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão entrando aí para nos prestigiar. Só estou esperando o camarada que vai fazer a live conosco entrar, para que eu possa chamá-lo aí na conversa e a gente possa dar início à nossa live. Espero que todos vocês estejam bem, estejam em casa, e como eu disse lá na chamada, que bom que vocês estão conosco. Deixa eu ver se o brother já chegou. Cadê? Não, ainda não entrou. Mais cedo ele falou assim para nós no grupo, que ele estava no mercado, fazia 1h15 mais ou menos para começar a live. Ele falou assim: tô no mercado, tinha que vir no mercado, precisava vir no mercado, coisa e tal, não teve jeito. Eu acho que ele não chegou do mercado ainda. Pera aí, só deixa eu ver. Chegou aqui, ó. Chamar ele aqui. Já foi. Aqui não tem tempo ruim não, ô Giovana. Ninguém mandou o cara inventar um caô. Chamei já ele para conversa, tô esperando ele aceitar. Chegou, né, Thaís? Ele falou que chegou. Eu duvido que ele tinha ido no mercado. Tava com medo de conversar com nós. Vamos, Lucas, aceita aí o convite, meu parceiro. Ô Fernando, se ele não aceitar, eu vou te chamar para fazer essa live comigo, fechou? Porque o maluco deve estar com problema lá. E aí, Fabrício, abraço. Tudo na paz? Vamos, Lucas, aceita essa live aí, rapaz. Também acho, Giovanni. É porque eu sou mais bonito, né? Como eu sou mais bonito, então... Olha lá, ele não aceitou não, ó. Cadê? Saiu. Entra aí, meu parceiro. Estamos perdendo aí, ó. 2 minutos já de live, cara. Problemas técnicos, né, Thaís? Vou esperar mais 2 minutinhos. Caso ele não entrar, eu vou chamar o Fernando para fazer essa live comigo, hein? Bora, Lucas. Aí, chamei o Lucas de novo. Vamos, meu parceiro. Aê, agora sim, até que enfim, hein? Mano, você tava... internet, agora a internet. Tudo é culpa da internet. Você, Manuel, Giovana, tudo uns enrolados. Ó, se você não entrasse em 2 minutos, eu ia chamar o Fernando para fazer essa live com a gente. E aí, tudo na paz? Foi no mercado, mas foi de máscara, né? Tira essa caneca feia daí, parceiro. Você foi no mercado, mas foi de máscara, né? Claro. Então pode tirar pra live. Mascarado. Tira a máscara pra live, pô. Irmão, eu sei que você acha que eu tô muito bonito com a máscara, coisa e tal, mas tá ligado, né? E aí, como estão as coisas aí? Tudo na paz? Tranquilo. E qual que é o nosso tema de hoje? Movimentos sociais e sua importância política, que nem você fez. Você tá famosinho, né? Tá TikToker, eu tenho te acompanhado aí, tá fazendo live quase toda semana por uma parte de canal, né? Diferente. Tô te acompanhando aí. Muitos compromissos, né? Sabe que essa vida de livers, né, não é nada fácil não, né, mano? Fala, João! E aí, João? E aí? Meu querido, vamos começar então o papo, porque o papo é sério. A gente vai falar sobre movimentos sociais e importância política. E eu queria começar aí para alimentar o debate. Gostaria que as pessoas que estão aí nos assistindo também possam fazer suas perguntas e possam contribuir para esse nosso bate-papo. Todo mundo sabe que quando se fala em
em ambiente social, e aí quando a gente diz movimento social e importância política, a gente está trabalhando, obviamente, com a questão da ação coletiva, da transformação coletiva. Eu andei pesquisando, já faz um tempo que tenho feito algumas pesquisas nessa área, e eu achei alguns autores que falam que os movimentos sociais eles podem ser ou de transformação ou de preservação. E aí eu gostaria que você, a partir dessa primeira motivação, você que é inserido, engajado dentro do trabalho de um movimento social, você pudesse me explanar para a galera que tá nos assistindo, como que você enxerga isso, essa ideia aí. O movimento social, ele é de transformação ou ele é de preservação da realidade política? Boa tarde a todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Estão aí com 30 pessoas, muito bem. Gostando de ver aí na Sabadão, ouvindo falar sobre movimento social. Os caras... Não tem nada o que fazer em casa mesmo. Não, não tem nada. Na live, aqui, não tem para onde ir, não tem o que fazer, tem que achar alguma coisa útil. Não, mas tá bom. Gente, eu acredito que um pontapé inicial para a gente falar sobre a questão do movimento social é a gente falar sobre a questão política. Eu acho que não tem como a gente diferenciar ou distanciar uma coisa da outra. E eu acredito que muitas vezes existe um passo aí perverso que a nossa sociedade está criando, que é esse distanciamento da política. Eu acredito que é uma coisa bastante ruim, né, esse distanciamento. Uma vez que as mudanças, as transformações, elas passam por questões políticas, e já dizia Aristóteles, né, somos um animal político, né, como que a gente vai conseguir separar o ser humano da política? É totalmente impossível. Oi, Bianca, tudo jóia? João. Então, o grande problema aí que a nossa sociedade ela colocou foi a questão, por exemplo, da antipolítica. E aí, a partir do momento que você cria uma sociedade com a ideia de que os cidadãos eles não podem ou não devem participar da política, porque política é uma coisa suja, você legitima a permanência de um grupo no poder, né, de um grupo participante político. E isso, querendo ou não, é uma coisa extremamente prejudicial social. Bom, por que eu estou dizendo isso? Por que começar a falar sobre política é fundamental? Primeiro eu vou tomar um golinho de café. Por quê? Uma vez que você tem os grupos políticos que estão estabelecidos, muita gente não tem representatividade no campo político, né? Muitos setores, muitos grupos. E aí, nesse movimento de falta de representatividade dessas pessoas, é que surgem, então, os movimentos sociais. Então, os movimentos sociais, pegando o que você começou aí como pontapé inicial, né? Pode ser, de um lado, voltado muito à questão da transformação, né, que é o que eu acredito, né, que é o que eu busco, mas também, obviamente, pode ser no sentido de preservação, e aí a gente tem vários exemplos aí. Por exemplo, meu cachorro aqui agora, estão ouvindo aí? Ó, a Cerola, tá vendo? A Cerola. Dá para ouvir mais ele do que você. Você colocou o microfone na coleira dele? Não, é que ele tem muita coisa a falar sobre o movimento social. Meu cachorro é meio coxinha. Ô, Thaís, tranca esse cachorro no quarto, meu. Mas daí que ele destrói o apartamento aqui, irmão. Não dá, não. Aí que esse bicho aí fica revoltado. Enfim, então, irmão, eu acho que a gente tem esses dois rumos aí, né, dentro de uma participação política, né? O movimento social como um todo, e aí já pegando... o Fernando tá falando que odeia cachorro. 2 cachorros numa casa não rola, né, irmão? Eu sei, tô ligado. Então, da mesma forma que você viu isso aí, a gente tem a ideia, por exemplo, de movimentos sociais que são mais conjunturais e movimentos sociais que são mais... né? Os conjunturais, eles surgem, né, de acordo com o período, né? Então, uma necessidade muito específica. Por exemplo,
impeachment do Collor que teve, ou então impeachment da Dilma. Então surge um movimento específico social para dar conta daquela demanda específica. Esse é então, o mais conjuntural. Deixa eu aproveitar esse seu gancho antes de você entrar na questão conjuntural e estrutural. O que difere um movimento de uma manifestação? Boa pergunta. Porque a minha percepção sobre isso é que as manifestações elas são muito conjunturais, elas dependem muito de uma conjuntura específica. E o que difere, então, um movimento conjuntural que não está aí ligado a uma perspectiva de transformação a longo prazo, de uma manifestação? É uma pergunta boa essa aí. Porque, na verdade, uma manifestação é uma coisa muito específica. Né? Então, vamos fazer uma manifestação contra, sei lá, o nosso presidente. Não que a gente queira, né? Obviamente, né? Isso jamais passa pela nossa cabeça, né? Então, vamos fazer uma manifestação. Então, é uma manifestação específica. Agora, uma vez que você tem a questão do movimento social, ele já é um grupo que se reúne por uma demanda específica, mas que é a longo prazo. Então, esse movimento social ele vai cumprir um papel social a longo prazo. Então, ele pode movimentar vários tipos de movimentos, entendeu? Então, de manifestações, desculpa. Então, o movimento, ele manifesta ou movimenta as manifestações. O Fernando está perguntando, acaba o MST? Como assim? Ele colocou assim, quando todos estiverem em terra, acaba o MST? Aí a pergunta, eu vou expandir a pergunta do Fernando. O movimento social estrutural, quando há reforma que ele busca, a reforma da estrutura política mesmo, da questão da polis, da cidade, esse movimento se encerra? Ô Rogério, a gente não tá num bagulho de entrevista não, irmão. Você pode falar também, viu? Só falar, você não precisa só me fazer as perguntas, viu? Você é do movimento. Não, tudo bem. Não, só uma adenda aí. Vai na fé. Vai seguindo aí que daqui a pouco eu falo. Isso aí. Ô Fernando, respondendo a pergunta do Fernando. Eu vou falar derrubou a MTST, que é que eu tenho mais conhecimento, certo? A gente tem um projeto de sociedade. E esse projeto de sociedade, ele passa pela redistribuição de casa, né, pela luta por moradia, é isso. Então, esse projeto de sociedade, a gente entende que ele vai cumprir-se na medida em que a gente tem uma transformação social. Isso passa pela questão da moradia, porque a gente entra em contato direto com a questão da propriedade privada, e aí a gente tem toda a questão aí, estrutural de quem tem acesso e quem não tem. Então, o movimento, né, o MTST, a gente amplia isso, porque no fundo existe um projeto de sociedade, e não só por moradia. E esse projeto de sociedade passa pela moradia. Então, para a gente entender melhor assim, é como se a luta por moradia fosse um dos pontos em que o MTST atua, que ele se posiciona, em que ele busca, enfim. Então, é isso. O MST tem a mesma proposta, né? Agora, eu não sei em detalhes como que funciona, porque aí já não é da minha alçada. Vou pegar o gancho aqui para não falar que eu tô só entrevistando e não tô fazendo a minha parte. Não, tá fazendo entrevista aqui, gente. Pessoal, vocês também podem fazer pergunta aí, viu? Ó, Renato. A do Renato, eu vou emendar a complementação dessa sua resposta já na do Renato. Eu penso que não se encerra porque há uma série de demandas políticas. A sociedade ela não é estável, né? Há sempre um processo de transformação, há sempre um processo de
seja de transformação, de ruptura ou até mesmo de reforma, sempre presente na sociedade. Então, sempre haverá demandas sociais que necessitam ali da organização de pessoas, de classes, né, que de alguma forma se aglomeram ali, se juntam para lutar por essas demandas. E aí o Renato pergunta o que dá mais resultado, né? A manifestação ou o movimento? Aí depende, né? Depende muito daquilo que é a pauta, acredito eu. Se é algo muito mais rápido de resposta, no sentido, vou explicar, no sentido assim, vamos fazer uma manifestação para baixar a passagem. Foi lá que depois tem até o movimento que aí se originou, a partir daí das manifestações, originou lá o movimento do passe livre, que é um movimento social. As manifestações, elas deram uma resposta para aquele momento. Mas o movimento ainda persiste, porque ele é muito mais a longo prazo. O passe livre, ele é algo muito mais demorado do que a manifestação para não aumentar os 20 centavos lá atrás. Então, aquela manifestação, organizada por um movimento social, ela deu o resultado imediato ali, que foi o não aumento da passagem. Mas a luta deste movimento, que é ali por ter passe livre para uma gama de pessoas, ou para toda a população, visto que isso é direito, né, que eles entendem que isso é um direito do cidadão, a questão do transporte, isso ainda está longe de se concretizar. Então eu acredito ali que há uma não sei se uma dubiedade ou há diferentes possibilidades de interpretação daquilo que é possível. Às vezes a manifestação ela atende a um propósito mais rápido e o movimento nessa ideia, eu entendo que a transformação estrutural da sociedade ela é sempre mais demorada. Mas ambos eu acredito que sejam necessários. Não sei se você concorda comigo. Vamos tentar responder as perguntinhas aqui e aí depois a gente continua com as nossas falas aí. Bom, se bem que a nossa fala depende da interação de vocês aí, mas o Renato, eu vou voltar na pergunta anterior que você fez. Você pergunta lá, o que traz mais resultados, manifestação ou movimento social? Ao meu entender, Renato, não tem uma diferença entre as duas coisas. Os movimentos sociais, eles necessariamente fazem manifestações sociais. Então, em geral, todas as manifestações sociais, elas são geridas ou são motivadas, enfim, por movimentos sociais. Ora, que vão atuar de forma conjunta, ora separada, dependendo da pauta em que esses movimentos vão se aglutinar, mas de alguma maneira uma coisa está muito atrelada com a outra, então não dá para a gente separar assim o que dá mais resultado, porque no fundo uma coisa está atrelada à outra. Aí a Thaís perguntou aqui, por que lutar por moradia? E aí o que leva uma pessoa que tem moradia a entrar no MTST? Boa. Que é o meu caso, por exemplo, né? Então, eu acredito que um dos grandes problemas sociais que nós temos hoje é a falta de moradia. E as moradias precárias, né, que geram problemas de saúde, por exemplo. Então, assim, o que está na Constituição nossa, e aí muita gente confunde, ou fala, não sei se confunde ou faz por sacanagem ou por desconhecimento mesmo, né? Eles atrelam a questão do MTST e do MST a bandidos. Porém, é um direito constitucional o direito à moradia. Está na Constituição. Então, o que esses movimentos fazem simplesmente é cobrar que o governo público, ele de alguma forma faça cumprir o que está na legislação. E aí, aquele negócio, aí se você questiona a luta por moradia, então questiona a Constituição e não a luta por moradia, porque no fundo o que eles estão fazendo é lutar para que a Constituição ela seja cumprida.
Então, e o que leva, por exemplo, uma pessoa como eu, por exemplo, que tenho moradia e vou participar do movimento social? É uma coisa chamada solidariedade. Então, assim, não é porque eu tenho, sei lá, um bom status, né, no sentido de ter uma casa, que isso eu não posso me solidarizar com aqueles que não têm, né? Então, a ideia de você sempre estar buscando melhor condição para a sociedade, é isso que muita gente não entende, né? Porque a gente acha que vamos procurar uma melhor sociedade. Então, toda a sociedade tem que ser igual ou vai melhorar para todo mundo? Não necessariamente. A ideia aqui é a gente buscar dignidade para todo mundo. E não necessariamente a dignidade vai ser, por exemplo, todo mundo ter um carro do ano. Quer dizer, tem coisas que são supérfluas, né? Então, a ideia de se buscar um outro tipo de sociedade passa por questões básicas de justiça, né? E, volto a repetir, o que está na Constituição é o que a gente, de alguma forma, faz ou busca, né, cumprir. O que mais que a gente tem bastante gente fazendo a ligação aí entre movimento social e partido político. Por que entrar no movimento social e não entrar num partido político? Muitas perguntas nessa linha aí. Eu tento responder da seguinte forma: partido político, em teoria, ele faz a ligação dos anseios da sociedade, daquilo que é a vontade da sociedade civil, de partidos políticos. O problema está justamente aí. Muitas vezes o jogo de poder, né, a estrutura de poder que temos hoje, política partidária, ela não atende a estes desejo político da polis, da cidade, da cidadania, né? Tentando traduzir bem os termos aí. Então eu acho que a gente tem uma dificuldade nesse primeiro momento, né, de fazer com que as pessoas que se engajam em partidos políticos entendam a vontade, a necessidade e os anseios e faça-se cumprir basicamente aquilo que é direito constitucional. Então a gente tem ali conflitos de interesses que faz com que as pessoas muitas vezes desacreditem dos partidos políticos, mas motivados pela luta, motivados basicamente por pertencerem, né, e por se sentirem pertencentes nesta luta por direitos constitucionais, acabam procurando ali os movimentos sociais, que é o caso do MTST, é o caso do MST, é o caso do movimento feminista, do movimento LGBTQI+, né? Então, a gente tem tudo isso daí presente como pauta, uma vez que na estrutura central política partidária acaba se evitando muitas vezes essa discussão, acaba se não só evitando ou indo mesmo na contramão de tudo isso, né? Tem não sei se foi uma pergunta ou uma afirmação, Deide Costa, né, que afirma, né, tanto o MST quanto o MTST passam por cima do direito da propriedade privada. Seria um mal necessário? O Deide, desculpa se não é assim que pronuncia seu nome, mas aqui eu vejo de uma outra maneira. É a propriedade privada que não deixa claro, desde a época da colonização, o como que se dá a posse dessa terra, que faz com que a gente tenha os grandes proprietários de terra que não dividem, e na Constituição existe uma coisa chamada o uso social da terra. Quer dizer, toda a terra ela tem que ter um uso social. O imposto que você paga sobre sua terra, você está fazendo cumprir o serviço social da sua terra, do seu apartamento, enfim. O que isso significa? Quando eu pago meu IPTU lá, esse imposto ele é revertido na saúde, segurança, beleza. Então, querendo ou não, a sua moradia, ela se reverte em bens sociais, né, públicos. Muito bem. O que a gente tem hoje? Que muitas propriedades, elas não fazem cumprir
o direito social da terra. Ou seja, o que a gente tem? Muita gente que não paga os impostos da terra, muita gente que tem dificuldade, por exemplo, em administrar. O que eles fazem? Por especulações imobiliárias, os caras deixam o apartamento. Se você pegar um apartamento, por exemplo, e terrenos em várias regiões, os caras compram e deixam lá o negócio pro resto da vida, e deixa lá. E aí o que acontece? Por quê? Eles querem que o terreno ele valorize, porque depois que valorizar, ele vai lá e vende e tem uma retribuição gigante desse valor. Então, no fundo, o que a gente tem é que essas terras elas não estão cumprindo a sua função social. E, em geral, quando existe uma ocupação, a ocupação ela se dá dessas terras que não estão cumprindo a sua função social. Então, é um grande engano. A gente, infelizmente, tem notícia tanto do MST quanto do MTST pelas mídias que, em geral, obviamente, são contra, porque, de alguma forma, elas estão protegendo, né, a propriedade desses grandes latifundiários. Né? Então, é isso. O Fernando fez uma pergunta aí, qual que é? Do MBL. Se o MBL é um movimento social. Olha, Fernando, se o MBL é um movimento social... eu já não sei te responder, né? Mas o que eu sei te responder e o que eu sei responder para todo mundo que está ouvindo é o seguinte: a gente não tem movimento social só de esquerda, né? A gente tem movimento social também voltado a pautas mais conservadoras, mais reacionárias. Isso daí faz parte. Se a gente pegar a definição clássica de movimento social como ação coletiva, ou ação de um grupo, né, que está ligado à relação de classes e não diretamente à luta de classes, e que busca transformação ou preservação, a gente pode enquadrar o MBL dentro da categoria de movimento social. Agora, se eles prestam o papel de um movimento social, aí já é uma outra pergunta, né? Acredito eu que não. Ali foi utilizado mesmo um momento, né, um momento de ruptura política no Brasil, aonde os líderes deste movimento, utilizando muito bem as redes sociais, se apropriaram deste momento e se engajaram politicamente dentro da estrutura política de poder partidária mesmo, tanto que a maioria deles, a maioria dos líderes, hoje são vereadores, deputados federais, deputados estaduais. Então, a gente tem isso como uma característica. O Fábio também faz uma pergunta interessante, que é a questão de investimento, né? Como que se dão essa questão de investimento estrangeiro em movimento social? Aí eu deixo essa com o Lucas, porque o Lucas está dentro do MTST. Não sei se você tem essa informação, não tem essa informação mesmo de investimento estrangeiro, como que funciona, essa eu passo. Bom, primeiro que eu quero dizer que o MBL é sim um movimento social. É sim, porque eles atendem uma demanda específica da sociedade. Então, enquanto conceito, a gente pode conceituá-los como movimento social, sim. Né? E, na real, gente, assim, lógico que eu não sou nem um pouco favorável, né? Perguntaram qual é a nossa opinião, né? Porque eu não sou nem um pouco favorável às demandas pelos quais eles lutam, né? A minha posição política é muito diferente, porém, a gente não pode... O fato de que eles representam uma parcela da sociedade e estão ali lutando, enfim, pela melhoria, pela preservação de alguma coisa, e a gente sabe muito bem a preservação do que eles buscam, né? Então, no fundo, o que a gente tem? Esse MBL, eles recebem, sim, financiamento de outros lugares, e aí, no fundo, gente, os movimentos sociais, eles vão receber financiamento de acordo do lugar onde eles vão falar ou vão buscar, enfim, assim, a demanda do que eles estão buscando. Entendeu? Então, assim, por exemplo, o MTST. O MTST, eles acabam buscando financiamento
quando a gente precisa, por exemplo, eu não sei se todo mundo aqui, acho que não, né? Mas não sabe como que funciona os passos, né? De construção de uma casa, enfim, né? Em geral, o MTST, eles não cobram nada de ninguém, né? Dos que estão lá. E aí, gente, eu estou falando do MTST. Tem vários movimentos por moradia em São Paulo. E aí você vai falar, mas tal movimento cobra não sei o quê. Eu não sei, tá? Eu não sei. Assim, eu vou falar do que eu conheço. Então, o MTST, eles não cobram nada de ninguém. O que acontece? Quando ocupa-se um terreno e, a partir desse momento, vai brigar pela posse dele, justamente pegando o que eu tinha comentado, né? Terrenos irregulares que não cumprem a função social, de pessoas que têm dívida com a prefeitura. Em geral, é isso que acontece. Nesse terreno, eles vão lutar, então, primeiro pela posse da terra. Muito bem. Conseguiram a posse da terra, por negociações, por exemplo, né? Eles vão firmar convênios com o governo para começar a construir as casas, certo? Então, geralmente é apartamento, enfim, a gente tem vários ramos aí, possibilidades. O que a gente tinha é que a Minha Casa Minha Vida, uma das fases, que agora eu não lembro agora se era fase 1, enfim, eles financiavam casas populares. Isso significa que a casa não era dada para as pessoas. E isso é uma coisa que é importante todo mundo saber. As pessoas não recebiam a casa de graça. Simplesmente essa fase 1, o que a MTST fazia? Eles viabilizavam documentação para que as pessoas tivessem acesso a essa faixa de financiamento, que é uma faixa com juros pequeniníssimo, né? Então a pessoa paga lá 70, 80 reais por mês e ela vai morar na casa. Então elas pagam isso direto para o banco, porque foi por onde se financiou. E o MTST, enquanto movimento, eles não ficam com absolutamente nada desse dinheiro. Então, o que o MTST faz é isso, é viabilizar que a pessoa ela tenha condição de ter a sua casa, que passa, quero repetir isso, porque eu acho que isso é importante, que passa pela garantia de um direito constitucional nosso brasileiro. Então, o financiamento dentro do MTST, pelo menos, ele funciona isso. Não existe um financiamento para um movimento específico, mas para algumas ações que se faz, aí sim. Que nem agora, inclusive, quero convidar todos vocês, a gente está fazendo uma campanha, né, de arrecadação de alimentos, quem puder ajudar, né, a gente já, no site do MTST, a gente tem vários vídeos, fotos, enfim, que mostram tudo que a gente conseguiu fazer já com o dinheiro arrecadado. Então, aconselho vocês a irem lá ajudar, doa lá 50, 10 reais, enfim, é uma vaquinha virtual, quem puder, acho que vai ajudar bastante. Depois a gente pode colocar uma foto, e aí a gente coloca no Insta do Teoria Central, e todos nós do Teoria a gente pode replicar isso daí com o link certinho, tudo bonitinho no post. A Bianca pede para você, Lucas, falar um pouco do que tem no MTST, que é a sua realidade, de trabalhos para além da luta por moradia, porque os movimentos sociais têm uma causa primeira, mas tem uma série de outros trabalhos também que, de alguma forma, ajudam as pessoas que estão inseridas dentro desse movimento. Eu sei que você pode falar um pouco mais disso, é coordenadora aí em Guarulhos do projeto de alfabetização do MTST. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais também, né? Eu não, a Bianca que pede, eu só estou reproduzindo ali a fala dela que passou. Fale um pouquinho mais daquilo que são as obras, dos movimentos. Virou uma entrevista mesmo isso aqui, né? Vai, vamos lá. Foi a Bianca que falou, você procura aí no comentário, não sou eu que estou perguntando. Não, tranquilo, tranquilo. Vamos lá, gente. O MTST tem muitas frentes de trabalho. E é legal vocês saberem também, acho que a pergunta da Bianca foi muito boa. Eu, particularmente, eu atuo dentro do setor de alfabetização do MTST. A gente começou o ano passado em Guarulhos, esse ano a gente estendeu para São Paulo.
Então, por conta da pandemia, a gente está tendo que adaptar o trabalho de alfabetização. Então, a gente está construindo material impresso para entregar para as famílias, até para ter alternativa, porque, pasmem, gente, tem muita gente que não tem acesso à internet. Então, nas periferias, o acesso, por exemplo, a informações de como se preservar, medidas de como se proteger contra o coronavírus, praticamente não está chegando. Então, o que está acontecendo? A gente está elaborando materiais que, além de serem, esses materiais, né, além de serem materiais voltados para conscientização, também tem a ideia de fazer trabalho variado que não dependa da internet. Então, por exemplo, tem receita de bolo, tem como fazer um jogo de com materiável, tem como com um carrinho com bexiga, enfim, tem várias atividades que a gente chamou de almanaque do sem teto. E a gente constrói lá esses almanaques. Agora mesmo, quarta-feira, até o final de semana, sai a segunda edição. Então, esse é o setor de alfabetização, que é no qual eu tenho mais conhecimento. Muito bem. Só que não é só isso. A gente tem o setor de saúde, né? Recentemente, semana passada, pegou fogo em uma das nossas ocupações aqui de Guarulhos, na ocupação Nova Vitória, e os nossos agentes de saúde foram para lá. A gente tem médico, enfermeiro, né, um monte de gente que faz parte desse grupo, e eles foram para lá, então, para prestar ajuda, auxílio nessa parte de saúde. Não só isso, a gente está fazendo também plantões aí em várias ocupações para ajudar nessa demanda de conscientização com o coronavírus. Então, a área da saúde. A gente tem a área da comunicação, que é quem nos movimentos, nas manifestações, né, que divulga as artes. Se vocês entrarem no site, tem site, tem Instagram, tem Facebook, tudo isso é o grupo de comunicação que elabora e bota para rodar. Então, tudo passa por eles. A gente tem setor da horta, né, em todas as ocupações a gente está com um projeto de desenvolver hortas coletivas. Não sei se vocês sabem, além de na ocupação não se cobrar absolutamente nada, em toda ocupação ninguém passa fome, porque a gente faz a arrecadação de alimentos e a gente consegue dar café da manhã, almoço e janta para todo mundo que mora na ocupação. A gente chama de o coração de uma ocupação, que é a cozinha coletiva. É lógico, é um almoço simples. Se a pessoa tem condição de pagar por seu alimento e tal, ela não vai comer na cozinha coletiva. Mas, uma vez que existe a cozinha coletiva, ninguém passa fome na ocupação por conta dessa cozinha. A gente tem essa brigada, então, da horta, que está tentando desenvolver comida saudável, sem agrotóxico, para todas as ocupações aí de São Paulo e em outras regiões também. A gente tem a brigada da arquitetura, que pensa como construir as casas de maneira a ajudar a maioria da população, que tem uma estética própria para isso. Então, tem uma brigada específica para isso. Tem a brigada do setor jurídico, que cuida das demandas jurídicas, que faz essa tramitação, por exemplo, de entrar com processo na prefeitura para lutar. Gente, tudo isso, ninguém ganha nem um centavo, hein? Ninguém. Esse médico, enfermeiro, eu como professor, ninguém ganha. Tudo trabalho voluntário. E tudo isso servindo como uma espécie de estruturação mesmo do movimento. Então, a gente tem setor de formação, e esse setor de formação cuida da área de formação política dessas pessoas. Todos os acampados passam pelas formações políticas, né? Principalmente aqueles que fazem parte de coordenações. Então, eles passam por essa formação. Enfim, a gente tem uma estrutura muito bacana montada, e a ideia, logicamente, é a gente conseguir, a partir dessa estrutura, lutar por melhores condições, né? A ideia é essa. Você falou aí da questão do trabalho voluntário, né? E aí eu vou pegar um comentário da Giovana ali e do Henrique, do Arsenal da Esperança. O Arsenal da Esperança também, muita gente conhece, fica aí
ali na antiga hospedaria do imigrante, né? Na Bresser, Moca, e também é movido ali por trabalho voluntário. E numa das nossas lives, acho que na live de apresentação, e depois também acho que numa segunda live, esse assunto ele voltou à tona, e eu gostaria de falar a respeito disso, que é a questão da solidariedade, né, que é muito presente aí na questão dos movimentos sociais, porque muitas vezes as pessoas tendem a confundir. Eu vou voltar a falar disso numa live mais para frente que a gente vai fazer, que já está aí na nossa agenda, não vou dar spoiler, mas a gente bate muito na tecla muitas vezes de caridade e acaba confundindo o conceito de caridade com o conceito de solidariedade, né? Caridade é algo que atende muito ao meu ego, né? Ao ego da pessoa que ajuda, e muitas vezes constrange a pessoa que recebe, porque a gente acaba colocando a pessoa que está recebendo na condição de inferior. Então, a linha mestra, né, de toda essa sua fala, de tudo isso que você falou, Lucas, eu acho que vai muito nessa linha da solidariedade. Por quê? Porque eu faço, porque eu me sinto comprometido com aquela causa. Não porque aquela pessoa que está recebendo está abaixo de mim, é inferior a mim. Né? Então, esta ideia da militância dentro dos movimentos sociais, ela tem que estar enraizada dentro dessa prática solidária e não na prática da caridade. Não que você não possa fazer caridade. Você pode fazer caridade, mas o ideal é que a gente transforme este espírito de caridade em solidariedade. Por quê? Porque a solidariedade me impulsiona para a justiça. A solidariedade me impulsiona para lutar e buscar por justiça social, que é a raiz do movimento social. Os movimentos sociais, eles buscam na prática algo que é direito constitucional, é algo que está posto na Constituição e que não está sendo cumprido pelo Estado. Então, a base do movimento é a base solidária, não é a base caritativa. Não é satisfazer o meu ego, é buscar pela justiça social, que é constitucional e não está sendo dada, garantida pelo Estado. Por isso a necessidade cada vez mais urgente. E aí, complementando um outro comentário que apareceu do Manuel, parafraseando o Hobsbawm, talvez a gente esteja entrando aí agora nesse mundo pós-pandêmico na era dos movimentos sociais. Né? Então, essa é a minha contribuição que eu gostaria de deixar aí para você. Não sei se apareceu mais perguntas neste intervalo de tempo. Tem uma aqui do Fábio. Para você, Lucas, essa divisão por brigadas tem alguma inspiração externa de algum outro grupo? Como desenvolveu essa estrutura? E qual a diferença entre voluntariado e militância? Essa é da sua esposa. Se você quiser, depois eu posso até responder. É bom você falar um pouquinho também, né? Senão só eu falo. Cara, eu falo pouco, mas eu falo bem a hora que eu falo. Você viu, né? Com certeza. Verdade. Isso é verdade. Bom, vamos lá. Fábio, eu, sinceramente, eu desconheço se tem uma inspiração externa, tá? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim, mas eu prefiro não responder mesmo para não falar bobeira. Agora, como que surgiu? Isso eu sei. Ela surge... o MTST tem mais de 20 anos, né? Então, quando ele surge, a gente surge mais com o pessoal que estava nas ocupações. Então, isso era uma demanda dessas pessoas específicas da ocupação. O que acontece? Ao longo dos anos, o próprio MTST foi sentindo necessidade de ter um trabalho mais coordenado e direcionado para as demandas que foram surgindo, como essas que eu acabei de falar. Então, saúde, setor jurídico, educacional, comunicativo, enfim. Então, diante dessas necessidades e até da ampliação do movimento, que acabou crescendo por várias regiões, eles acabaram sentindo essa necessidade assim, básica, né? E aí onde eles começaram a abrir. Então, as brigadas que eu falei, né, elas não são tão antigas, apesar do movimento ter 20 anos, as brigadas têm aproximadamente aí uns 4, 5 anos, mais ou menos, né? Surge em 2017, mais ou menos. 3, 4 anos. Então, e aí que começa
a vir muita gente. Então, todo ano existe a chamada para participar dessas brigadas e um monte de gente vai participando, né? Sobre o que você tinha perguntado, a Thaís perguntou A diferença de militância e voluntariado. Gente, militância é uma coisa seríssima, né? E por que eu digo que é uma coisa seríssima? Porque você realmente se compromete com aquilo que você está fazendo. O meu trabalho, apesar de ser voluntariado, ele é um trabalho de extrema responsabilidade, né? Porque, imagina, eu estou trabalhando com alfabetização de adultos. Imagina, esses caras já passaram por uma série de problemas educacionais que não conseguiram dar conta no problema, traumas mesmo, né? E aí, o que vai acontecer? A partir desse momento que a gente tem esses problemas aí, né, educacionais, imagina que eu, de uma forma irresponsável, vou lá, coloco um monte de gente na sala de aula e faço qualquer coisa. Eu vou criar mais um trauma e a possibilidade desse cara nunca mais voltar para uma sala de aula é gigante. Então, a militância é uma coisa responsável, né? É uma coisa que você, uma vez que você assume um compromisso, obviamente, né, vamos supor que amanhã depois aconteça alguma coisa, né, enfim, obviamente que a gente cria uma estrutura para o trabalho não ficar dependente só de uma pessoa, claro, né? Só que a ideia é fazer com que o trabalho de militância ele seja permanente. Já o voluntariado é uma coisa momentânea, né? Você vai, por exemplo, agora a gente está fazendo a campanha de arrecadação de alimentos. Você vai, doa, porque você sabe que eles estão fazendo a doação direitinho para um monte de gente na periferia. E se ficar dúvida, entra no site que tem lá um monte de gente. Se ficar mais dúvida ainda, você pode entregar a cesta básica. A gente está precisando de voluntário, inclusive, para isso. Então, o voluntariado é uma coisa pacífica. Você vai, doa lá um dinheiro uma vez ou outra, né, porque você tem empatia pela causa, porque você acha que é interessante, enfim, e aí você ajuda. Então, são coisas diferentes. O Fernando coloca assim que ele não é tanto da semântica, ele é mais da praxis, da prática e tudo aquilo que leva à emancipação é o que importa, não importa se está falando de caridade ou de solidariedade, foi isso que eu entendi. O resto é resto. Eu acho, em certos termos eu concordo com ele, eu acho que sim, que a gente tem que levar a emancipação, mas falar de semântica também é importante, às vezes a gente distinguir alguns termos. É claro que o que importa mesmo é o porquê que a pessoa faz. E a Deide traz acho que é Deide, não sei, perdão se eu estiver falando errado, ela fala assim, é perceptível que vocês tenham um posicionamento político mais ativo. Como é em relação às aulas? É muito difícil se manter neutro em temas conflitantes? Eu começo respondendo, Lucas, para você não falar que só você fala e depois você complementa. Deide, é o seguinte, eu não vejo tanta dificuldade, muitos dos nossos alunos, pelo menos da minha parte, sabem do meu posicionamento político, daquilo que eu penso, eu sempre deixo isso muito claro, mas dentro da sala de aula, ao contrário do que muita gente fala por aí, a gente não faz nenhum tipo de doutrinação, como costumam colocar. Na sala de aula, a gente, enquanto professor, a gente tem sempre um conteúdo programático, né, que a gente tem que dar conta daquele conteúdo programático, a gente abre para o debate, eu como professor de filosofia e de história, o Lucas também, é sempre bom a gente colocar para os nossos alunos, que eles são parte importante e ativa deste processo, né, e ser parte ativa deste processo faz com que este aluno muitas vezes nos questione até mesmo das nossas posições, e eu que busco levar o meu aluno a um posicionamento crítico, tenho que entender que muitas vezes ele vai ter críticas em relação a mim, em relação ao meu posicionamento, em relação à minha fala, e eu tenho que acolher aquilo. Eu acho que no ambiente democrático, dentro do Estado democrático de direito que a gente vive, é salutar, importante e imprescindível que a gente dê ouvido aos outros, que a gente tenha aquilo que a gente fala do
diálogo como base da democracia, né? Que é ali é fundamental na filosofia, na história e dentro deste ambiente. Então, não é se colocar como neutro, né? É você mostrar o seu posicionamento e receber também o posicionamento do outro, levar o outro à reflexão é muito mais importante do que só simplesmente você ali colocar o seu conteúdo, né? Pelo menos eu vou nessa linha. Eu quero acrescentar uma coisa à sua reflexão que foi muito boa, né? Quem não tem posicionamento político? Quem não tem? Não existe não ideologia. Não existe. Todo mundo tem uma ideologia. O silêncio é um posicionamento político. Você simplesmente passar o conteúdo sem nenhum tipo de reflexão é um posicionamento político. Ou você criar uma reflexão em cima do conteúdo, isso também é um posicionamento político. Então, a gente tem um problema no Brasil hoje, né? Que é a questão aí dessa ideia mesmo de que quando você cria lá, por exemplo, o Escola Sem Partido, né? Olha a contradição disso, né? É um político falando para um professor, que não é um professor falando, é um político, né? Falando que o aluno não pode aprender sobre política. Então, quer dizer, o político falando que o aluno não pode aprender sobre política. Olha a contradição disso, né? Porque, no fundo, o que vai haver, então? Né? Se o aluno não pode fazer isso, significa que existe uma tentativa desse político de se perpetuar no poder, enquanto político, né? Enquanto tentativa, né? De fazer com que essa política aconteça. Então, não existe, por isso a gente começou falando sobre política. Eu quis abrir falando sobre política por causa disso, né? Para a gente entender, o Fernando disse bem, não existe neutralidade, não existe. Isso é uma mentira. E por que não existe? Porque o silêncio é um posicionamento político, né? Se a gente colabora, por exemplo, com, sei lá, um presidente que tira sarro e fala, e daí, diante de um problema social que a gente está vivendo, da saúde, que passa pela questão da saúde, e a gente simplesmente fica quieto, isso é um posicionamento político seu também, né? Então, quer dizer, o fato de nós termos um posicionamento político só nos torna humanos, só nos torna cidadãos, que é o que todo mundo devia fazer, né? Ter o seu posicionamento e não só ter, mas manifestá-lo. Porque a partir, e aí entra na reflexão que o Rogério fez, que foi brilhante, a partir desse momento que você tem esse posicionamento, o outro, ele vai ter o seu, ou contrariar o seu, ou compactuar com o seu, ou questionar o seu, enfim, tudo isso faz parte do jogo político. Só que no Brasil a gente tem uma história de autoritarismo, né? E aí o Rogério sabe falar melhor do que eu sobre a questão do autoritarismo, né? Que é o seguinte, o cara fala e o outro, né, tem que escutar e baixar a cabeça, ele não pode discutir, ele não pode dialogar, né? O critério de autoridade está acima de qualquer coisa, né? O professor fala e todo mundo tem que ficar quieto, ou o governante fala e todo mundo tem que seguir de cabeça baixa. Gente, isso não existe dentro de uma democracia. Dentro de uma democracia isso não existe. Em sala de aula eu não sou autoridade, não. Desculpa aí, quem acha que eu sou, não sou, não. Né? Eu coloco primeiro as matérias, enfim. Existe uma reflexão em cima daquilo que está sendo dado, obviamente, porque eu não sou um robô, não sou uma máquina. Agora, cada um, a partir disso, que caminha com as suas pernas. Doutrinação não existe. Né? Tem mais pergunta aí para nós? A gente vai caminhando já para o final, que a gente já está batendo 53 minutos de live, daqui a pouco o Instagram nos derruba. Só queria complementar isso daí, né? Sobre essa questão do posicionamento. Quando o presidente fala que vai fazer um churrasco na Alvorada e uma série de seguidores dele vai para a esplanada dos ministérios e faz um churrasco paralelo a esse churrasco, que depois ele falou que foi fake, porque não rolou, entre outras coisas, isso só não te faz carnívoro, isso te faz também conivente às ações do presidente
Agora, respondendo a Giovana, a gente tem que entender, de repente, entender não significa aceitar, não significa concordar. O contraditório na democracia tem o direito de fala. Você entende, ouve, ele tem a voz, tem o direito, isso não lhe obriga a concordar, e você cria ali o seu jeito de pensar e tudo mais. Meu amigo, suas últimas palavras, que o Instagram vai nos derrubar em 3 minutos. 3 minutos, caramba! Quero agradecer o pessoal que participou, o pessoal que comentou, muito obrigado. Eu acho que a live ela se torna mais interessante com isso. Quem ainda não curtiu, curte lá a nossa página Teoria Central, tem várias lives muito bacanas que a gente vai continuar discutindo, continuar colocando a pauta aqui. E, enfim, a nossa ideia é a gente conversar, né? Conversar sem muito... A ideia não é ser uma aula isso aqui, não é ser professoral, né? O que interagir justamente, interagir principalmente com quem está mandando as perguntas para nós, né? Exatamente. E aí, meus amigos, mandem conversas, mandem temas. Tem um rapaz aí muito bom que mandou várias pautas bacanas aí, o Adriel, né? Adriel, não sei se você está ainda aí, Adriel. Muito obrigado pelos temas que você mandou. A gente vai fazê-los, tá? Pode deixar que a gente está se organizando. A gente já fez o nosso cronograma com todas as pautas que você mandou. E outros também. Gustavo Tony. E aí, Gustavo, quanto tempo? Um abraço para você. Obrigado por todo mundo ter participado. Um beijo grande para todo mundo. E curta a nossa página lá, hein? Eu queria também aproveitar e agradecer todos vocês e dizer que quarta-feira, às 18 horas, neste mesmo canal, a gente tem mais. A gente vai ter outros 2 livers do Teoria Central conversando um assunto extremamente interessante. Ressalto o convite do Lucas, não deixe de curtir a nossa página, seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, e os vídeos, todas as nossas lives a gente também está subindo para o nosso canal no YouTube. Você pode pegar lá, assistir, rever, enfim, compartilhar, mandar para alguém que porventura não viu. E a gente está tentando ali negociar com o Spotify para ver se a gente consegue também transformar isso depois em podcasts disponíveis para vocês pelo Spotify. E meus outra queridos, coisa... pode gente, falar. Vocês viram lá meu TikTok. Se vocês quiserem que os outros livers façam TikTok, mande aí um joinha, peçam TikTok. Mas nem pense nisso. Fazer. Mas nem pense nisso. Amigo, um grande abraço. Gente, fique em casa. Até mais. É isso, meus queridos. Um abraço do Teoria Central para vocês. Fique em casa, mas de quarta e sábado fica com a gente. Beijo. Abraços.